Paz seja convosco. Vamos falar hoje sobre Ruth, uma linda história de amor. Quero pedir a você que curta, compartilhe e se inscreva no canal. Então, o livro de Ruth é um livro que nos mostra a redenção, a salvação, o amor, né? Só que a história ocorre durante a época dos juízes. Então, naquele período, o povo de Deus estava longe de Deus. Estava num declínio moral e espiritual. Cada um fazia o que queria. Só que o livro de Ruth ele vem em contraste ao que estava acontecendo no livro de Juízes. Porque ele fala de um amor, de uma redenção, de uma fidelidade, de uma integridade, né? Então, vamos ver aqui a família de Elimeleque. Elimeleque vivia com a sua família em Belém. Só que estava tendo fome em Belém. Belém significa casa do pão. Estava tendo fome. Então, o que ele faz? Ele pega a sua família e leva para Moabe. Então, ele leva Noemi, Malom e Quileom, seus filhos. Chegando em Moabe, Elimeleque morre. E Malom e Quileom casam-se com moabitas. Uma se chama Orfa e outra se chama Ruth. Só que passando um tempo, Malom e Quileom também morrem. Então a mãe, a sogra, a Noemi, chama as noras e as despede, mandando voltar para sua casa, porque ela não tem mais filho para casar com as noras. Então ela despede as noras. Uma das noras se chama Orfa, chora, despede e vai embora. E Ruth, né, continua com Noemi. Noemi fala para ela, olha, a sua cunhada já foi embora. Então você faz igual a ela, vai para os seus pais, para os seus deuses. Mas olha a resposta de Ruth. Ruth 1, no versículo 15, 16, diz assim: não me eniste para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver. E outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Então, Noemi percebe, né, que Ruth está decidida a continuar com ela. Então, ela demonstra aí, né, que ela se converteu ao Deus de Israel. Então, elas retornam para Belém. Chegando em Belém, as amigas, as vizinhas de Noemi ficam felizes com esse retorno. E Noemi diz, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Saí daqui ditosa e voltei vazia. Noemi significa agradável. Mara significa amarga. Então, assim ela voltou lá de Moabe. Só que quando elas voltam, no início da cega da cevada, que dura mais ou menos 6 meses. Então, Ruth fala para Noemi, eu irei, né, aos campos para pegar espigas. E Noemi concorda, vai sim. Então, quando ela vai aos campos, ela para lá em um dos campos, ela chega ao campo de Boaz. E ela estava trabalhando nos campos de Boaz, porque existia uma lei que está em Levítico 19, do 9 ao 10, que dizia que os segadores, quando estavam colhendo, se caísse alguma espiga no chão, eles não deveriam pegar, mas deixar para as viúvas e para os pobres. Então, ela vinha colhendo o que caía, né, o que sobrava, o que eles deixavam cair sem querer. E chegou Boaz e perguntou, quem é essa moça? Porque ele viu que é uma moça diferente. E os segadores, os empregados dele, os servos dele, disse, olha, conta toda a história, né? Da onde ela tinha vindo, de quem ela era nora, que ela era viúva. Então Boaz chama Ruth e fala, fica aqui com a gente, nós vamos te proteger, come com a gente, bebe com a gente, né? Então ela se sentiu até melhor naquele campo. E Boaz vira para os empregados e fala, deixa cair um pouco mais de espiga para ela. Quando ela chega em casa, ela conta para a sogra dela, para Noemi, o que aconteceu. E a sogra pergunta, quem é esse homem? Como é o nome dele? Então,
Ruth fala, o nome dele é Boaz. E a sogra fica extremamente feliz, glória a Deus, bendito é o Senhor, que não esqueceu de nós, porque ele é o nosso parente próximo. Com o tempo, né, vou ler com vocês em Ruth 2, no versículo 23, passado o tempo, diz assim no 23, assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega de cevada de trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Então a sogra vira para ela e fala, eu vou te buscar um lar, para que você seja feliz. No versículo 2 do capítulo 3 diz, ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que essa noite a limpará a cevada da eira. Ou seja, acabou aquela colheita, já se passou já o tempo, e agora estão preparando, tipo uma festa, porque estavam colhendo, embrulhando ali o que eles tinham colhido. E Boaz, né, ia para esse local e ela falou, ele é o nosso parente. Então eu tenho aqui uma coisa para te falar, para você poder ser resgatada por Boaz. Noemi falando para Ruth, você vai tomar um banho, você vai se ungir, né, você vai botar o melhor vestido. Isso ela fala no versículo 3. E desce a eira, né, para conhecer-te. E quando ele repousar, no versículo 4, notarás o lugar em que ele se deita. Então chegarás e lhe recolherás aos pés e te deitará. E ele te dirás o que tu deves fazer. Por que ela fez isso? Porque era uma lei que existe lá em Deuteronômio 25, a partir do versículo 5, que a viúva poderia procurar um parente para resgatá-la, já que ela não tinha filhos. E o parente próximo ali delas era Boaz. Então ela assim fez. Quando ele dormiu, ela deitou aos pés dele e ele acorda meia-noite, pergunta, quem tu és? E ela fala, sou Ruth, tua serva. Né? Então, no versículo 9, ela diz, sua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu resgatador. Ela se revela para ele, ela pede a ele para poder resgatá-la, e ele fala, peraí, tem um resgatador mais próximo que eu. Então, o que ele faz? Ele vai para a cidade, ele chama 10 anciões, e o resgatador vem passando, e ele fala com o resgatador no outro dia, né? Ele fala assim, estou no capítulo 4, versículo 3. E disse ao resgatador, aquela parte de terra que foi dada a Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Então ele fala isso para o resgatador. Aquela terra de Elimeleque está à venda, Noemi está vendendo. Então resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença desses que aqui estão sentados, do meu povo. Se querem resgatá-la, resgata. Se não, declara para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate e eu depor de ti. Respondeu ele. Então o resgatador diz para ele, eu quero resgatar. Mas ele fala, tem um porém aí. E ele vai revelar o porém. Disse, porém, Boaz, no dia que tomaste a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Aí o resgatador responde, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha, redime tu o que me cumpriria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Né? Então, Boaz disse aos anciões, no versículo 9, e a todo o povo, sois hoje testemunha de que eu comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, Quilion e a Malom. Eu também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome dele sobre herança, para que esse nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da parte da sua cidade. Disto sois hoje testemunha. Né? Então Boaz ali, diante dos homens, diante do resgatador que não quis, toma, né, Ruth como esposa. E se você continuar lendo no versículo 13, ele vai casar com Ruth. Ele vai ter um filho com Ruth chamado
Obed, e as vizinhas vão ficar muito felizes e vão falar para Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama te deu à luz, e ela te é melhor do que 10 filhos. Então a sua nora, né, a Ruth, deu a Noemi um outro neto, um neto que ela não tinha tido, deu ela um neto chamado Obed, que Obed venha a ser pai de Jessé no futuro, e Jessé venha a ser o pai de Davi, o segundo rei de Israel, da linhagem de Jesus. O que eu queria, que chamou muito a minha atenção no finalzinho desse livro, é que Ruth, ela chegou pro remidor dela e falou: eu quero ser remida, eu quero ser resgatada. E o remidor, que era Boaz, falou que queria resgatá-la, né? Só que a posição dela de pedir, e se nós passarmos para hoje, Jesus Cristo é o nosso resgatador, Jesus Cristo é o nosso remidor. Ele morreu, ele comprou por um preço muito alto, né? Cada um de nós. E nós temos que falar para ele: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero viver com o Senhor, eu quero andar com o Senhor, porque ele é o nosso resgatador. Então, há uma tipificação aí de Jesus Cristo com Boaz, quando ele restaura, quando ele paga um alto preço ali por Ruth, né, pelas terras de Elimeleque, e Jesus Cristo que pagou um alto preço por nós. Boaz não sabia o valor que ele ia pagar, né? Não sabia as dívidas que tinha Noemi, não sabia as dívidas que tinha Ruth, ainda tinha as terras que ele comprou, ou seja, ele pagou um alto preço. E Jesus Cristo pagou um alto preço por nós. E o detalhe é que Ruth teve que chegar ao resgatador e falar: você é o meu resgatador. E Jesus, da mesma forma, ele é o nosso resgatador. Ele comprou você, ele quer te resgatar. Mas você tem que chegar a Jesus e falar: Senhor, eu quero, eu aceito, venha viver na minha vida, venha restaurar meus dias, porque viver com o Senhor é viver em novidade de vida. Então, essa mensagem para você do livro de Ruth. Nosso próximo estudo vai ser sobre Samuel, primeiro livro de Samuel. Aguardamos você em nome de Jesus. Tenha uma vida debaixo da graça. Fique na paz.